A seguir, PodSecs. Fala galera! Leco Santiago na área, eu e Lucas e eu, para mais um PodSecs aqui na TV Supernova. Mais uma sexta-feira, mais uma edição do PodSecs e a gente continua essa semana, essa quinzena, na verdade, falando sobre educação sexual. Hoje, o segundo programa da nossa trilogia, falando sobre educação sexual nas escolas. Qual é a importância da abordagem desse assunto nas escolas hoje em dia? Beleza? Antes da gente começar a falar sobre, lembrando, sigam as nossas redes sociais da TV Supernova, que todas elas, Facebook, Instagram e o X, é @TV_Supernova0. O meu Insta, Leco Santiago, e o Insta do Lucas, o Luque Gonçalves. A gente tá sem o André hoje. Vocês devem ter percebido, ele desapareceu, ele não participou do podcast ontem, ele não veio participar do podcast, do PodSecs hoje, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Mas... A gente só sabe, a gente só foi avisado que ele não poderia participar. Exatamente. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquele menino do leite? Eu acho que sim, viu? Acho que sim. Não sei se vocês se lembram, aí algumas semanas atrás, ele falou que existia um menino do leite na vida dele. Então, tivemos umas fotos aí, foto no meio de trilha. Mas enfim, a pauta hoje é escola. Educação sexual nas escolas não é o menino do leite do André. Não é. Pois é. Bom, vamos começar então, né? Porque esse assunto é um assunto bastante importante. Na semana passada, na quinzena passada, a gente falou sobre a importância da educação sexual em casa. E aí a gente falou um pouco sobre como é importante o pai, a mãe, não só o pai e a mãe, os responsáveis pelas crianças, tanto a criança quanto o adolescente, terem esse tipo de conversa. Exatamente, comentários sobre esse assunto. A pessoa fica mais à vontade. Exatamente. Claro que o ideal seria se todos os pais e mães tivessem uma mente bem aberta para falar sobre com seus filhos, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, enfim. E aí hoje, educação sexual e a importância dela nas escolas. Assim, a gente sabe que a gente não tem essa... A gente pode chamar de matéria, né? Porque a gente sabe que escolas de outros países, educação sexual faz parte da grade curricular. Educação sexual... Calma aí, amigo. Calma aí. Tá me chamando. Eita, nós. Foi um socorro. Eu vou continuar falando enquanto ele volta. A gente sabe que educação sexual, ela, em alguns países, ela faz parte da grade curricular das escolas de ensino médio e regular, né? O que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vê até um certo... Como que a gente pode dizer? Até um certo... Não digo repúdio, mas uma certa relutância de algumas escolas... até mesmo de professores, quando a gente pega aqueles professores mais antigos, da época do Mobral, enfim, em abordar esse tipo de assunto em sala de aula. Só que assim, a gente sabe que a escola, querendo ou não, claro que a gente precisa já vir com a nossa formação, com a nossa educação, com o nosso caráter vindo de casa. Só que a escola tem um papel fundamental na criação do caráter de um adulto, porque a criança, o adolescente, a escola está ensinando hoje, vai ser o adulto de amanhã.
Então a gente precisa ter essa consciência de que a escola também faz um papel importante na educação, e na formação dos nossos adultos. E aí, assim, a gente tem diversas controvérsias sobre o assunto sexo e sexualidade nas escolas. Muita gente, inclusive, fala que educação na escola pode incitar a criança a fazer sexo prematuramente, que não é o caso. A educação sexual para crianças e adolescentes não é ensinar a fazer sexo. É você falar sobre a sexualidade, o foco é o conhecimento do próprio corpo da pessoa, é a pessoa entender a criança. Eu não digo tanto para criança, mas para adolescente, porque criança a gente tem que ter uma forma mais leve de abordar, porque criança a gente sabe que é terrível, né? Então, dependendo do jeito que a gente fala com a criança, a coisa pode partir para um lado mais complicado. Mas para adolescentes é muito importante para para aquilo, conhecimento do corpo, entender os riscos e os cuidados que se deve ter em uma relação sexual, né? Isso de forma nenhuma vai estimular a prática do sexo para uma criança que é pré-adolescente, que é um adolescente. E aí a gente vê, inclusive, muitos especialistas na área de sexualidade, de sexologia, sexualidade, serem enfáticos, né? E defender que as escolas tenham esse tipo de orientação. Porque é abordar o tema não incitando a criança ou adolescente a fazer o sexo. É aos cuidados que ela deve ter, a se conhecer, a saber o que o seu corpo tem, o que o seu corpo faz. E, enfim, você ajuda, né, a criança e o pré-adolescente. Na verdade, assim, adolescente, a gente já sabe que já tem um certo conhecimento, mesmo que adquirido na rua. Mas mais assim, criança e pré-adolescente, entendeu? A conhecer os toques, ver o que pode ser permitido, o que não é permitido. Isso ajuda muito também na questão de, tipo, se uma criança sofre um abuso, ela entender que ela já está sendo abusada para, tipo, ela... Porque às vezes a gente sabe que tem crianças. Eu trabalho num centro de atenção psicossocial infantil e a gente tem muitos casos de, de crianças de 10, 11, 12, até de criança mais nova, 8, 9 anos, que é abusada assim a vida inteira, mas tipo, não sabe que aquilo é um abuso, entendeu? Que aquele carinho diferente é um abuso. Então, assim, eu acho que se a gente tem esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, tanto em casa quanto na escola, ajuda muito a criança, a própria criança, o pré-adolescente, a se proteger de um futuro abuso, de uma coisa que não é pobre, não é permitido, não é pobre, eu acho, não é permitido. E assim, eu estava vendo aqui alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018, que foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e 76% dos casos de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, o agressor é um parente, amigo ou até mesmo um membro da própria família. E que a maioria das vezes esse crime é cometido dentro do ambiente familiar, né? Ou seja, aí vem aquela questão, mais uma vez, que a gente conversou no podcast passado, de pai, mãe, vó, vô, tio, tia, sentar, conversar, explicar, sabe? Para a criança poder entender que aquilo que ela está passando ali não é uma coisa que, tipo, é um carinho. Não é um carinho, entendeu? E aí vem a importância daquela educação sexual na escola. Eu acho, para mim, devia sim ser incluída, assim como o pessoal fala que a educação religiosa deveria ser incluída na grade curricular, eu acho que educação sexual e sexualidade também deveria ser, entendeu? É de extrema importância a gente levar o assunto para a sala de aula. A gente sabe, igual eu falei, que tem vários professores que não se sentem confortáveis para falar sobre, ou por religião, ou por falta de formação, ou porque são mais antigos.
e tem uma mentalidade mais diferente. Mas é importante a gente entender que uma linguagem adequada à idade, de acordo com o desenvolvimento de cada criança, do adolescente, que quanto mais a criança ou pré-adolescente é informado, mais chances eles têm de discernir os limites de contato adulto, né? Para poder denunciar quem está fazendo essa agressividade ali com ela. E aí eu tava lendo umas matérias essa semana antes da gente gravar, e inclusive tem uma educadora, a Lena Vilela, que destaca que é na instituição de ensino que as crianças e adolescentes passam a maior parte do dia e é o local em que elas ampliam o aprendizado sobre se relacionar com o próximo. Então a escola precisa participar dessa educação sobre sexualidade porque a criança está em um bom tempo do dia na escola. E a sexualidade tem a ver com relacionamentos, tanto da relação com ela mesma, com o corpo, que foi como eu tinha dito, quanto com as outras pessoas, porque ela está aprendendo a respeitar o corpo dela e o do outro. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa assim que deveria realmente acontecer, né? Para as crianças poderem se conhecer, criança, adolescente, enfim. Eu já ia chamar o intervalo, mas o Lucas voltou. Ai, desculpa, gente. Eu tive que socorrer uma pessoa aqui. Ave Maria. Então, eu tava falando, enquanto você tava fora, eu tava falando pro pessoal que, pelo menos assim, do meu ponto de vista, eu vejo de forma super importante você ter. Deveria se ter, assim como algumas pessoas acham que tem que ter a matéria de educação religiosa nas escolas, eu acho que educação sexual e sexualidade também é necessário, até como uma forma da gente orientar criança e pré-adolescente de como se defender de um possível abuso, porque daí ela já conhece o corpo dela, ela já sabe o que que é um carinho, o que que é uma coisa que não é permitida. Enfim, o que que você acha sobre isso? E mesmo porque para criança também, o adolescente, porque tem adolescente que é meio bobinho, né? E mais a criança para entender, né? O que é carinho e o que é abuso, né? Exatamente. O adulto, ele é ardiloso, né? Ele vai tentar enganar a pessoa. E tem gente em casa, tem pais, tios, avós, enfim, que não gostam de conversar sobre determinados assuntos, ainda mais com criança. Então, tipo, tendo em escolas, eu acho que, deixa eu ver, remediaria muita coisa. Precaveria muita coisa, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que tinha que ser, sim, uma matéria obrigatória. Eu falo que são coisas primordiais, né? Ou a educação sexual e a Libras, né? Tem que ser. Fazer parte da grade curricular, parte, né? Da grade curricular, isso mesmo. Mas por uma precaução também. Porque muita gente passa pelo abuso e não entende o que está acontecendo. Só vai entender anos depois, né? Aí entende que aquilo foi um abuso, que aquilo foi um assédio, enfim. Porque a pessoa, ela não tem ensinamento, né? Não tem a malícia, às vezes, também. Então é onde que muita coisa acontece. Exatamente. Que foi o que eu falei. A gente lá no CAPS, a gente recebe toda semana casos de abuso. E é assim, não é tipo, 14, 15. Tem casos também de 14, 15, 16 anos. Só que a gente tem muito caso de tipo 5, 6, 7. Eu acho que é o que mais acontece, né? Entendeu? É o que mais tem, né? Porque querendo ou não, são pessoas indefesas, né? Então. É tanto que é por isso que chama estupro de vulnerável, porque a pessoa é uma criança, é vulnerável. Você chega ali e tá brincando com ela não vai entender que aquilo que você tá fazendo é um abuso. Ela acha que é um carinho, é um beijinho, é um carinho, é um dedinho que rola. Tipo, você fala pra criança, é um carinho que o tio tá fazendo em você. A criança vai acreditar. E é o carinho seguido da ameaça, né? Se você contar, o tio vai fazer tal coisa. Ou se você contar, você não vai ganhar tal coisa. Né? Tem tudo isso. Então é isso, a importância é essa. Eu estava comentando, a gente sabe que existem muitos professores que relutam em aceitar
que seja incluso na grade curricular, por conta de questão de que ou é um professor mais antigo, que tem uma formação mais antiga, aí não tem uma formação específica para falar sobre, ou é por questão religiosa, mas eu acho de extrema importância. Eu falo assim, a E tem gente. também aqueles pais que são quadrados, né? Tipo, às vezes é um professor do sexo masculino e fala, não, professor homem não vai dar sexologia para minha filha, né? Ah, ou professor homem não vai dar sexologia para meu filho, porque senão meu filho vai virar gay, que não sei o quê. Tem tudo isso. Tem muita gente quadrada no mundo. Pois é. E, enfim. E eu acho que, meu, é coisa tão simples. É igual a gente falou no programa passado. A gente sabe que a pessoa tem, a criança, o adolescente, ela já tem que vir com a educação, com a pré-formação dela de casa. Mas a gente sabe que a escola hoje é quem forma o caráter do adulto de amanhã, querendo ou não. Porque não é sempre que, tipo, o pai e a mãe estão em casa ali o dia todo para falar com aquela criança, para conversar com aquela criança. A criança passa a maior parte do tempo na escola, ainda mais agora com essas escolas em período integral. E tem pai e Né? mãe que não tem paciência também, né? Tá nem aí por filho. Prefere dar Não, mais atenção, ou mais tipo, importância não pro tem, celular não tem do que pro filho. paciência, não tem tempo, ou até mesmo, tipo, acha que não é uma coisa que tem que ser falada em casa. E aí é onde a gente falou de semana Uhum, passada. Aí é onde a criança acaba aprendendo na rua e da forma errada, sim. né? Uhum. Ou até, às vezes, dependendo da idade, aprende na prática, né? O que é pior, né? Aí vem uma gravidez com 12 anos, com 13 anos, 14 É. anos. Aí depois a criança fala, ah, mas Uhum, você nunca sim. me orientou, né? A mãe ainda acha que pode dar uns tapas na criança. Como você engravidou? Que é o que acontece. Pois Ah, é. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais Podsexo aqui na TV Supernova. Não sai daí. Os assuntos da semana e os temas mais bombados, discutidos e comentados de forma leve e bem-humorada. Esse é o Podcast Supernova. Podcast Supernova, quintas, aqui na TV Supernova. Tudo sobre o mundo geek dos games, você encontra no Geek Games. Geek Games, sextas, aqui na TV Supernova. De volta com o Podsexo aqui na TV Supernova e a gente está falando hoje sobre educação sexual e a importância da educação sexual nas escolas. Lembrando, sigam as nossas redes sociais da TV Supernova, TV Underline Supernova 0, Facebook, Instagram e X. Meu Instagram é Leco Santiago, o meu Twitter é Pânico Amargo e o meu Threads é Leco Santiago também. O Facebook eu acho que Por que o também Threads é. tá Pânico Amargo? Hã? O Facebook é Lex e Thiago também. Eu Por que acho. que não mais? Tá dando Pânico Amargo, é só o Twitter, só o X. Porque eu postava umas frases meio sarcásticas lá no Twitter, e aí eu comecei a colocar que, tipo, era o Pânico que falava, entendeu? Na verdade, ele era pra ser um homônimo meu, mas não deu certo. Ah, entendi. É que Entendeu? sou aqui, Porque sou o daí. Pânico Amargo. Mas aí tá lá o Pânico Amargo. Quem quiser ir lá e seguir, segue lá. Nunca mais eu postei nada, mas. Enfim. Não mesmo. Ele só tá servindo pra eu fuxicar a vida alheia. Mas filho, o Twitter, o X, né? É pra isso mesmo. Porque na verdade é aquilo, né? O Twitter, que é o X agora, ele acabou virando uma central pornográfica, né? Porque muita coisa que você vê postada lá agora é mais pornografia. É homem sem camisa, é mulher com os peitos de fora. Então, tipo, não. Eu acho que é por isso que o Elon Musk quer acabar com ele.
Porque ele é um alien, aquele homem, você sabe, né? né? Então ele acha que nós terráqueos somos sujos, ele quer acabar com o Twitter. Coitado. Enfim. E do Lucas, o Instagram é o Luke Gonçalves. O Twitter também é o Luke Gonçalves e o Threads também, não é? Não, Luke Magai. Não, Luke Magai. O Threads mas O Threads Twitter mas não. o Twitter é Luke McGaver. É, Magai. É, porque é Gaver. Bom, vamos continuar então aqui falando sobre o abuso sexual não, sobre educação sexual nas escolas. E aí, igual eu tava falando pra vocês, eu tava lendo uma série de matérias sobre o assunto, e aí em uma delas eu vi uma psicopedagoga falando sobre qual idade é ideal para essa temática ser abordada. E aí ela cita que a partir dos 4 anos, ainda na educação infantil, começam a surgir curiosidades sobre o corpo. E aí é a partir daí que ela recomenda que os educadores aproveitem a oportunidade para ensinar certas coisas para as crianças, como, por exemplo, o nome correto dos órgãos genitais, os conceitos de privacidade, o que é e o que não é carinho, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é brincadeira. Que pode. Papai e mamãe até onde pode ir. Exatamente. Uma pessoa conhecida onde pode tocar, onde não pode. Tudo isso. Exatamente. Isso para as criancinhas que são menores, né? Porque daí entra tudo aquilo que a gente estava falando antes. Essa educação sexual que a criança pode vir a ter na escola, ou pelo menos uma primeira conversa sobre, é fundamental para que a criança saiba o que é um abuso, para prevenir um abuso sexual infantil, principalmente, né? Porque esse papel protetivo a escola tem, né? Que é no ambiente da escola ali que os professores precisam. É onde mais se percebe se a criança está com alguma mudança em comportamento, se a criança está com alguma coisa diferente. Com aquela criança ali, ela era brincalhona. De repente, do dia para noite, opa, ficou mais séria. Então, alguma coisa ali está acontecendo. Então, querendo ou não, os educadores, eles tendem a prestar mais atenção do que mesmo quem está em casa. Sim. Então, isso é muito, 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 muito importante. E aquilo, gente. Fora tudo isso, a gente ainda tem, né, a questão de prevenir gravidez precoce, as DSTs, as ISTs. Eu tava até brincando com o Lucas no bloco anterior. E aí, porque às vezes, tipo, não tem. Chega lá, tem uma adolescente, engravidou com 12 anos. Ela nunca teve um papo sobre sexo com a mãe, com uma prima, com uma tia, com uma irmã, ou até mesmo com o pai. Nesses casos, a culpa sempre vai ser da mulher. Então. Sua puta, sua vagabunda, você que dá exatamente. Aí tem muitas meninas que engravidam nessa idade, porque nunca teve, muitas delas até, tipo, numa brincadeira, né? Chega um menininho mais espertinho ali, mais velhinho, opa, vamos brincar. Brincou, pum, engravidou. E aí, o que essa mãe, esse pai fez para prevenir que uma coisa dessa acontecesse? Nada, porque não é só a mãe que pode conversar com a menina sobre esse assunto. O pai também pode. Até porque a gente sabe que hoje em dia o pai e a filha têm mais intimidade que a mãe, vamos dizer assim. Então, e a gente sabe que hoje em dia tem mães que desempenham o papel de pai e mãe, e também tem pais que desempenham o papel de pai e mãe. Hoje em dia é assim, né? Então, era uma coisa que realmente deveria, sim, ser colocada em grade curricular de escola. Principalmente para essas questões de prevenção, que eu acho que é o mais importante. Prevenção e autoconhecimento, acho que é o mais importante, porque se você ensina a criança a se conhecer, principalmente quando está passando da fase da infância para a pré-adolescência,
a se conhecer, a criança, Puberdade. então, vai entender o que está acontecendo ou não. Porque a gente vê, igual a gente estava falando, lembra na edição passada do Podsex, que tem muita menina que, tipo, tem a primeira menstruação e fica desesperada, porque às vezes não sabe o que que é. Porque nunca teve uma conversa com ninguém sobre isso. E isso é uma coisa que também podia ser incluído em escola. Porque, querendo ou não, a escola também pode falar, explicar, olha, as meninas a partir de tal idade já menstruam. Ah, o que que é a menstruação? Ah, é o que mostra que tá tudo ok com o seu aparelho reprodutor, que você pode ser mãe, que, enfim, tá tudo certo, entendeu? Mas, infelizmente, a gente sabe que não. Sei lá. Isso ainda é um assunto Tipo, que vai ah, ser. só fala, ah, aquela mocinha, começa a soltar um monte de piadinha e fica por isso mesmo. Mano, eu quero morrer com essa história de virou mocinha, cara. Que coisa mais anos 10. Custa chegar na menina direto e falar pra menina, o que que aconteceu? Ah, você menstruou. Mas o que que é menstruação? Explicar o que que é? É que Sabe, hoje é em dia o muito povo fala assim, tabu. ah, menstruação é uma fase do mês que você vai sofrer. Você vai sofrer todo mês da sua vida. Que só fala isso, só fala pro É, lado ruim da coisa. mas aí, quando você passa dos 40, acaba. É, vem a menopausa, porque aí o fogo é outro, É, o que aí já calor é não. outro. O fogo já não é mais aquele fogo na bacurinha de O vontade fogo não é de. pra fora, o fogo é interno. É, pois é. Enfim, mas eu acho que é isso. Ainda é uma pauta que ainda precisa ser muito discutida, ser muito bem avaliada, Com porque certeza. a gente sabe que tem muitas pessoas que são contra, apesar de especialistas serem a favor. A gente sabe que tem muita gente contra, principalmente dentro das próprias escolas. É porque, assim, hoje em dia, a gente tem muito professor em rede, principalmente na rede pública, que são professores que, tipo, se formaram lá na época do Mobral, né? Então, para esses Essa professores isso aqui, calma. é muito difícil de abordar esse tipo de assunto. E claro que também precisaria ter uma certa capacitação, porque querendo ou não, tem que se ter alguns cuidados para você abordar esse tipo de tema dentro de sala de aula. Porque a gente sabe que tem muita criança Tem bobinha, que mas se também tem estudar. muita criança espertinha, né? Tem muita criança que você for lá falar, ah, porque olha, colocar a camisinha, já vai ter um que vai levantar lá e vai falar que já sabe, né? Vai querer colocar nele mesmo, né? Vai querer fazer demonstração ao vivo. É, Ai, que maldade, gente, que maldade. Mas enfim, mas é realidade, né? Tem muita gente, criança, adolescente, e já tem a malícia. Tem muitos bobinhos? Tem. Mas tem muitos que não são. tem muita. Oxe, o que você vê por aí de menina, menina. Hoje em dia o que surpreende mais é menina. Porque menino ainda, tipo assim, 14, 15 anos ainda é meio bobão esses meninos de hoje em dia. Porque é tão vidrado em coisa de jogo eletrônico celular que acaba ficando meio bobão. Mas tem umas meninas, mano, nessa idade que eu vou te falar. Pensa nas bichinhas terrível. Tem uma história que eu dei risada no dia que eu escutei, né? Que o sobrinho de um conhecido meu, ele chegou em casa e falou assim, tio, uma menina me ofereceu R$ 10. Ah, mas por que a menina te ofereceu R$ 10? Ela falou assim, que ia me dar R$ 10 se eu mostrasse meu pinto pra ela, na Olha, escola. oi. Pera aí, rapidinho. Você vê, né? Olha só, quando eu falo que as meninas são mais terríveis que os meninos. Onde já se viu, gente, oferecer R$ 10 pro amigo mostrar. Ai, Deus é mais. Só Jesus na causa. Mas enfim, é isso. Era isso que a gente queria. A gente queria mais passar esse recado. A gente está abordando esse tema de educação sexual. Começamos com educação sexual em casa, na quinzena passada. Hoje, educação sexual na escola. E o próximo programa, educação sexual na rua. É justamente para, tipo, servir de alerta, entendeu? Porque a gente está numa época onde o número de casos de abuso, de estupro de vulnerável, de abuso sexual de vulnerável tem crescido muito, principalmente nessa época que a gente ficou da pandemia.
há um ano e meio, 2 anos atrás. Porque, tipo, tava todo mundo muito em casa. Então, aumentou muito o número de casos de estupro de vulnerável na época da pandemia. Justamente porque, por conta dessa questão de falta de comunicação, de falta de contato, falta de conversa, de falta de entendimento. Então, mais a gente queria passar mais esse alerta, entendeu? Para o pessoal começar, a pai, mãe, professores, orientar os pequenos, orientarem os pré-adolescentes, até mesmo os adolescentes, para, tipo, tomarem cuidado, se conhecerem, entenderem o que passa do limite, entendeu? Para poder, enfim, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre isso hoje. É um tema que isso ainda vai ser discutido ainda por alguns anos até realmente entrar de fato em vigor, ser colocado em grade curricular de escola. Isso ainda vai dar muito pano para manga, vai dar muito assunto, vai dar muita discussão, mas eu espero que realmente daqui para frente aconteça, entendeu? Aconteça, porque eu acho que tipo, é de suma importância que esse tipo de coisa aconteça. É necessário, é preciso. E acho que é isso, né, amigo? Hum, É um assunto polêmico, mas é fácil de resolver, né? A gente sabe que ainda vai dar muito pano pra Pano pra manga mão. ainda, né? Mas, enfim, é aquilo. Bom, não temos mais tempo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, semana que vem a gente fecha esse tema de. Quinzena que tem. Quinzena que vem, exatamente. Porque semana que vem tem Geek Games, segundo episódio da temporada. A gente encerra esse tema de educação sexual nas escolas, ou educação sexual, e aí a gente vai para parte mais séria de todas, que é educação sexual na rua. Que aí é aquilo, né? Que se a gente não tem lá isso em casa, na escola, a gente acaba aprendendo na rua e na maioria das vezes da forma errada. Foi Pior. o que o Lucas falou. Uhum. Da pior forma. Aí é onde vem Sim. doença, é onde vem gravidez, é onde vem, na maioria das vezes, até uma droguinha no meio. Então, semana que vem, educação sexual na rua. Não perde. Se tiver algum caso para contar, quiser mandar alguma pergunta ou algum relato sobre, manda pra gente nas nossas redes sociais da TV Supernova, que todas elas são @TV_Supernova 0, Facebook, Insta e X. Nas minhas também, no Instagram, Leco Santiago, e no do Lucas, que é o Luke Gonçalves, e também na do André, que a gente espera que ele esteja aqui semana que vem, né? No próximo programa, que é André Rossanles com 2 S e Z no final, beleza? No mais é isso. Bom final de semana. Curtam com moderação. Beijo na família. Beijinho, família. E até semana que vem no podcast e daqui 15 dias no Podsex. Tchau, pessoal!